gurizada, vou dar sequência aqui ao estudo da botânica. Na primeira aula nós estudamos sobre os vegetais inferiores. Falei lá, além das algas, né, algas pluricelulares, mas eu falei dos vegetais inferiores, das briófitas, que são os musgos, e das pteridófitas, que são as samambaias, que são chamados de vegetais inferiores porque ainda dependem da água para a sua reprodução. E por dependerem de água para se reproduzir, estas plantas elas têm uma área, né, limitada, elas não conseguem se expandir por grandes áreas por essa necessidade de ter que ser lugar sombrio para armazenar água, porque esta água, além da sobrevivência, é claro, da espécime, do indivíduo, é necessário para que ele faça a sua reprodução. As células vão ir através da água. Hoje eu vou tratar então dos vegetais superiores, mas eu vou tratar de apenas um deles, para a aula não ficar muito extensa. Nos vegetais superiores, a gente vai ter aí uma característica evolutiva, né? E a evolução está relacionada com a reprodução. O meio, a forma com que estas plantas se reproduzem é diferente, elas evoluíram. A reprodução, as células reprodutoras, elas vão se encontrar, elas vão ser transportadas através do ar e não mais da água. Então a reprodução, o transporte das células reprodutoras ocorre através do ar. E isso fez com que estas plantas conseguissem alcançar áreas, territórios maiores, conseguissem se espalhar mais do que os musgos e as samambaias. Então esta é a característica evolutiva desses chamados vegetais superiores. O mecanismo de reprodução é através do ar, não dependem mais da água para a reprodução. O primeiro grupo de plantas dos vegetais superiores tem esse nome bonito aqui também, ó, Gimnosperma. O nome Gimnosperma quer dizer semente nua. Olha só, já estou falando em sementes, vejam bem, semente nua. E logo, quando eu terminar de explicar a reprodução, você vai entender o que é este nome, o porquê este nome Gimnosperma, né? Esse nome aí, semente nua. As gimnospermas são representadas aí pelas araucárias, também chamadas de coníferas. E aqui no sul, onde é característico aqui do clima mais frio, do clima temperado, estas gimnospermas, essas araucárias aí, é a Araucária angustifolia, né? Espero não ter errado o nome, Araucária angustifolia, que é o pinheiro brasileiro, o pinheiro do Paraná, que é esse que vai dar o pinhão, que nós vamos ver o que é isso aí. Tá? Então são as araucárias ou coníferas. São árvores de grande porte, né? De 20 a 50 metros aí, árvores bem altas, estes pinheiros, com um tronco bem grosso, bem espesso, e são árvores que têm um grande valor econômico, cara. Isso acaba gerando aí um problema. No Paraná mesmo, essas araucárias que cobriam aí mais em torno de 43% do território do estado do Paraná, hoje, cara, já é menos de 1% só que restou. Tá? Então a devastação desta planta, essa planta ela já está na lista lá das espécies ameaçadas de extinção. Tá? E esse grande valor econômico pela madeira, né? A madeira do pinus, pela resina que ela libera lá, pela produção de celulose, tá certo? Então é uma árvore aí com um potencial econômico muito grande, mas que está gerando aí esse problema aí da eminente extinção
desta planta. Só para deixar uma coisinha clara aqui, né, para você não ficar viajando muito e achar que eu fiquei falando essa besteira. Quando eu falei aqui da madeira, né, do pinus, não é da mesma araucária angustifolia, né? O pinus a madeira pinus do pinus, mas é um tipo de araucária também. Pinus ellioti, né, que é uma araucária também, uma conífera, que é originária aí do Canadá e Estados Unidos, mas que já foi introduzida aqui desde a década de 60 e 70 aqui no sul do Brasil também, com essa intenção comercial aí da produção de madeira, tá? Mas também é araucária, tá? Também é araucária, mas a araucária que nós temos aqui original aqui, essa aí do pinhão é a araucária, é a angustifolia, e essa da madeira aí então é o Pinus ellioti, mas são do mesmo reino, né, das plantas, são do mesmo filo, são da mesma classe, são da mesma ordem, né? Pinácea aí só vai mudar aí na questão da família, mas são plantas bem próximas, do mesmo grupo, você pode dizer que é do mesmo grupo, tá bom? Bom, visto aí as características das plantas, né, essa questão econômica que está gerando aí a sua devastação, a sua iminente extinção, vamos ver o que a planta precisa para não ser extinta. Além da diminuição da ambição humana, a planta, ou todo ser vivo, para não ser extinto, necessita se reproduzir. E é isso que eu vou tratar aqui então, da reprodução dos pinheiros, das gimnospermas. Esta reprodução, que é a característica evolutiva delas, né? Te liga aí o bico de luz. A característica evolutiva, que é a reprodução agora, o meio de transporte das células é através do ar. E por que isso é uma evolução? O que a planta ganhou com isso? Ela ganhou que ela consegue agora atingir uma área, né? Uma área de abrangência muito maior. Ela consegue se espalhar por ambientes maiores, tá? Por isso que é uma característica evolutiva. A reprodução das araucárias ocorre da seguinte forma: é uma reprodução totalmente sexuada, aquela com produção de gametas, de células reprodutoras. Esse é o primeiro detalhe, reprodução totalmente sexuada. As plantas são dioicas. O que é dioica? Tem a planta feminina e tem a planta masculina. São sexos separados, tá bom? Vai ter o pinheiro masculino e vai ter o pinheiro feminino. E a reprodução é sexuada, através de células reprodutoras. Legal? Muito bem. As plantas possuem então as suas estruturas reprodutoras. E aqui você preste atenção que existem os seres, né? A estrutura reprodutora, ou seja, o órgão reprodutor, e existem as células reprodutoras, os gametas. Então vão ter os órgãos que vão produzir as células reprodutoras, certo? Então eu vou apresentar aqui para vocês as estruturas, os órgãos reprodutores aí destas coníferas, destas araucárias, destes pinheiros ou dessas gimnospermas, tudo a mesma coisa. As estruturas reprodutoras são chamadas de estróbilos, ou simplesmente cones. Cones, mais fácil, né? Estróbilos ou cones. Por aí que vem o nome de conífera, que formam cones. Eu vou estar mostrando aqui agora, né? Não, porque isso aqui é um inferno, né, cara? Faça favor. Eu estou mostrando aqui agora a estrutura reprodutora das coníferas. Você vê que tem, né, são duas diferentes, porque eu estou mostrando aí a masculina e a feminina. Essas estruturas reprodutoras, elas vão surgir nos galhos, nas folhas modificadas. Se você já viu uma folha de um pinheiro, de uma araucária, você vê que ela é aquela folha em forma de agulha, de lança, né? São folhas bem fininhas e pontudas. E a partir dessas folhas aí, de onde surgem essas folhas, também vão surgir estes cones.
estes estróbilos, que são as estruturas reprodutoras. São estas estruturas aí que vai formar a célula reprodutora, que vão formar os gametas, tá? E você está vendo a diferença, você viu a diferença ali, que existe um cone, uma estrutura reprodutora feminina e uma masculina. E agora eu vou mostrar aqui, então, vou falar os processos da reprodução, que vai ter lá a polinização, né? Vai ter lá a germinação do pólen e até a formação da semente. Certo, pessoal? Então aqui você está vendo o cone ou estróbilo masculino de uma araucária. Ele está aí bem amarelinho, né? Bem amarelinho, porque ele está ali forrado, cara, tapado de pólen. E o que é o pólen? Pólen nada mais é do que o gameta, do que a célula reprodutora masculina. Então esse cone masculino, né, esta pinha masculina, ela está aí produzindo gametas que são o pólen. Esse pólen vai então através do ar, né, característica evolutiva, vai através do ar até um pinheiro, uma araucária feminina, onde estão lá esse aqui agora, que são os cones, né, femininos, as estruturas reprodutoras femininas. Neste cone, nessa estrutura feminina, existem também as células reprodutoras femininas. Lá dentro estão os óvulos, certo? Então, pólen é a célula reprodutora masculina, que vai ser lançada através do ar e que vai chegar até o cone feminino, aonde estão os óvulos, célula reprodutora feminina. E o que se chama quando junta célula masculina com célula feminina? Ocorre uma fecundação. Vai fecundar. Após fecundar, vai ocorrer então, né, a união dessas células, vai juntar a genética de uma planta com a genética da outra e vai formar um embrião. E é desse embrião que vai se desenvolver uma nova planta depois, trazendo a genética dos dois juntos. Estou mostrando aqui uma fotinho, ó, de um pinhão. E o que é o pinhão? O pinhão nada mais é do que a semente, cara. É a semente. Então você vê ali que já está nascendo, né? Está nascendo um broto aí. Esse broto está vindo lá do interior da semente, onde está o embrião. É lá que está toda a genética, né, das duas plantas que se juntou. E esse pinhão, essa semente, ela se formou, agora estou mostrando outra foto aqui, ó, nessa araucária aqui, ó, na feminina. Esse pinhão se formou no cone, no estróbilo, na estrutura reprodutora feminina. Tá? Então, vai na feminina que vai gerar o pinhão. Precisa ter o pinheiro masculino e precisa ter o feminino, cara, para poder ocorrer a polinização e fecundar. Olha só, gurizada, o que você vai entender então aí? Nós temos, né, usando a linguagem bem popular agora, num pinheiro você tem as pinhas, aquilo que você gosta de chutar lá como bola, né? Ou tem gente que pinta aqueles negócios, faz de enfeite assim, pra botar na casa, fica bonito pra caramba. Bom, a pinha, essa mais redondinha, então é a estrutura reprodutora feminina. A pinha, essa mais comprida, ela é a pinha mais comprida, é a estrutura reprodutora, o cone masculino. É nessa mais redondinha, mais feminina, que vai ocorrer a formação das sementes. Então a pinha, ela é o cone, a pinha, ela é a estrutura, o órgão reprodutor, e o pinhão é a semente. Pinha, estrutura reprodutora, pinhão é a semente. Para que este pinhão se forme, é necessário que ocorra a reprodução. Então vai ter que ter o pinheiro,
a araucária masculina e a feminina para que ocorra isso. Mas professor, e a história aquela da semente nua? Bom, se eu disse que o pinhão é uma semente, e o que é que eu não falei num pinheiro? O que é que não existe num pinheiro, numa araucária, cara? Você tá pensando aí. Entendi. Pense. Está pesquisando, né? Pesquisou. Achou a resposta, isso. Na araucária, aí nos pinheiros não tem fruta, não tem frutos, né? Você pega lá uma laranja, lá dentro estão as sementes. Então as sementes estão protegidas. O pinhão, ele não tem um fruto protegendo, por isso que é semente nua, porque não tem fruto. Aí professor, mas tem aquela casca lá que é difícil de tirar, que tem lá que ficar apertando lá e aí eu já me irrito e não quero mais comer pinhão. Aquilo é a casca da semente, o que a gente chama de tegumento. Um nome bonito para casca, né? Ou vou arrancar o tegumento. Tá? Então aquilo lá é a casca, é o tegumento, é a casca da semente, não é um fruto. Tá? Então o pinhão é uma semente que não tem fruto, por isso que é semente nua. Certo aí, gurizada? Então, hoje nós vimos o primeiro grupo de vegetais superiores. Vegetais que são chamados superiores por causa da sua característica evolutiva de não depender mais da água para a reprodução. A reprodução é através do ar. Tá? E além de saber que isso é uma evolução, você tem que saber, mas por que é uma evolução? Porque ao se reproduzir através do ar, ela consegue atingir, né, uma região, ela consegue expandir, né, os seus limites, certo? Falei aí então das gimnospermas, que são as araucárias, né? Falei aí de duas especificamente, né, mais da araucária, né, mas também comentei sobre o pinus e sobre essas características reprodutoras. Espero que essa aula aí, né, tenha ficado clara, que você tenha entendido aí sobre os pinheiros, né, sobre as araucárias, que são plantas que que fazem parte, né, para a gente que mora aqui no sul do Brasil, que é bem comum, e só que talvez, se continuar como está, ela não vai ser mais uma planta tão comum, porque ela está aí na iminência da extinção por causa aí da exploração econômica, né, dos recursos econômicos que ela nos favorece. E cara, assim, ó, não pensa que eu sou daqueles biólogos ecologistas chatos, longe disso, cara, tá? Longe disso. Não, eu acho que a nossa espécie está aqui e a gente tem as nossas necessidades e tudo mais. Mas o que a gente precisa é encontrar caminhos, cara, alternativas, né? A madeira, cara, madeira tem que ser madeira de reflorestamento, cara. Se você cortou aqui, você planta lá, né? Você troca, cara, você tem que manter na vida, cara, em tudo na vida, tem que ter algo chamado equilíbrio, harmonia, estar em harmonia, cara, em equilíbrio, tá entendendo? Para tudo na sua vida. Né? Você não pode estar sempre, ai, felicidade, Instagram, né? Aquela coisa linda. Não, cara, você tem que estar em equilíbrio, cara. Né? Você tem momentos difíceis na vida também, como que vocês estão passando, todos nós estamos passando aí. E a gente não está passando um momento tão difícil não, cara. Eu tô aqui trabalhando, saudável, minha família tá saudável, cara. Tá? Quem está passando por um momento difícil aí é quem está perdendo familiares aí, né? Perdendo amigos aí com essa peste desgraçada aí, né, cara? Tá? Então assim, a gente tem momentos ruins que é para valorizar os momentos bons. Então, em harmonia, tudo na sua vida. E a mesma coisa é aí com o consumo, né, cara? Você tem que consumir o que é necessário para sua vida, né? O que te satisfaz ali. E essa questão das plantas, cara, a gente precisa. Isso é fato, cara. A gente precisa. Tá? A gente vai precisar da madeira e tudo mais, cara, tá certo? Mas o problema é essa exploração de forma louca, né, cara? Né? Então assim tem que ter harmonia. Madeira de reflorestamento.
eu vou plantar, né? Para depois usar isso aí. Eu vou tirar de uma área e vou plantar aqui de novo. Aí depois, quando essa aqui estiver pronta, eu tiro daqui e planto naquela área de novo. Tá certo? Bom, acho que eu já filosofei bastante hoje aí. Então vocês fiquem todos bem e desejo muita harmonia em sua vida.